Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo! Fala, Rafa! Fala, pessoal! Tudo bem? Marcelo Ferraz, estamos num momento único do nosso podcast. Estamos fazendo um programa ao vivo sem estar ao vivo pela rede, pelos aplicativos. Estamos ao vivo dentro do Clubhouse, gravando um episódio pro nosso podcast que você pode estar ouvindo dentro do Clubhouse ou dentro do nosso feed, como sempre. Então vai ser uma misturinha aí de coisas acontecendo. É isso aí. A gente fez, eu acho que o único ao vivo que a gente tem, não foi exatamente ao vivo, que foi o nosso encontro do sala de edição. Tinha uma plateiazinha ali, mas eu acho que é a primeira vez nesse formato mesmo e dá um friozinho na barriga, hein? É pra sair da mesmice. A gente vai se reciclando, muita coisa legal vai acontecer, a gente sente que a ferramenta é uma ferramenta poderosa. A gente já falou aqui nos outros episódios, né, que a gente tava meio viciadinho aqui no Clubhouse e a gente tá trazendo essa novidade. Então, com o tempo, a gente vai entender também dos ouvintes o que eles acharam e toda essa dinâmica aí. Mas Marcelo Ferraz, quem está conosco neste episódio para falar com a gente? Primeiramente, nós temos nosso amigo Marcelo Porto, System Designer, proprietário da Soft Fluid. Fala, Porto! Fala, galera, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Temos também aqui nosso amigo Thiago Taboada, consultor de comunicação e gerente de engenharia do canal Uhu. Fala, galera! É isso aí, de novo, dentro dessa sala de edição. E diretamente lá do nosso 10º episódio, mas também com várias outras participações, como o Taboada e o Porto, nosso amigo Lucas Gonzaga, montador de longas-metragens, filmes publicitários e séries para TV e streaming. Tudo certo, Marcelão, tudo certo, Rafa, Taboada, Porto, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Marcelo Ferraz, quem tá de novo com a gente aí esse ano, mais uma vez, desde o começo dos primórdios do podcast, assim como o Thiago Taboada estava desde o 2º episódio e como o Marcelo Porto também, logo depois quando a gente foi viajar ali para fazer nosso rolê do Final Cut, que o Lucas Gonzaga no 10º episódio falando sobre a carreira dele. Logo depois entrou o AV Makers, que é a maior plataforma de cursos online para o filmmaker, para o videomaker. Então, se você não conhece o AV Makers, entra lá, avmakers.com.br. Vale a pena você conhecer os cursos. Tem curso pra caramba lá, né, Marcelão? Você tá fazendo uns aí, né? Tô fazendo os cursos e uma das coisas que eu acho mais bacanas é a possibilidade de você baixar os cursos pro seu tablet ou pro seu celular. Eu acho que essa opção do offline que eles têm é muito interessante. Você vai viajar, você já baixa tudo que você vai assistir ali, você vai pegar um ônibus, você já deixa tudo separadinho. É o Netflix do audiovisual, do filmmaker, do videomaker. Você pode dar play no que você quiser, no curso que você quiser, na hora que você quiser e mesmo offline, né? Exatamente. E você tem ali o rastreamento de quais aulas você fez. Então você pode ir acompanhando ali teu fluxo. Você tá num curso, surgiu uma dúvida, pula para outra coisa, pula para outro assunto. Depois, quando você voltar ali, tem cursos ali para mais de 10 horas de conteúdo, por exemplo. Você pode voltar e você sabe exatamente de onde você parou. Então é muito interessante e tem curso pra caramba. Então são mais de 160 cursos e formações completas ministrados, né, os cursos por profissionais especialistas e atuantes no mercado. O Baltarejo tá lá, tem muito professor que tá nas casas, que estão nas casas. O Doji Vasconcelos também tem uns cursos muito bons de linguagem, de edição por lá também, nosso querido amigo do Copion Lab. Então vale a pena você que quer aprender desde software, né, Premiere, DaVinci, Final Cut, até coisas mais evoluídas dos softwares também, de color grading, motion, 3D, etc. Mas também tem uns cursos mais subjetivos, né, gestão de equipe, linguagem, enfim, dá uma futucada lá que você vai gostar. E o motivo da gente estar fazendo tudo isso daqui é justamente porque a gente tem um cupom de desconto que é o SALA77. Então, na hora que você estiver fazendo a sua inscrição lá, você põe SALA77 que você ganha o desconto. O preço que tiver lá vai ser cortado e vai para R$ 77. Então, você não vai pagar o preço cheio. Hoje, eu acho que a diferença está em R$20 todo mês, né? Que no fim do ano dá 240 pila aí de desconto, dá um belo desconto para todo mundo. Então, não perca a oportunidade e evolua na sua carreira aí, na sua profissão. Isso aí, então não esquece, Sala 77 na hora de fazer lá a sua assinatura e você fica aí um ano consumindo todos esses conteúdos que o AV Makers disponibiliza para vocês.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje para falar de comportamento, né, de postura profissional do editor, do filmmaker, do videomaker, uma questão que não sei se é tão pouco abordada, eu nunca ouvi muito falar sobre isso, nunca vi cursos vendendo sobre isso, tá aí de repente um bom mercado, inclusive, mas o fato é que isso determina muita coisa na carreira do editor, determina muita coisa na carreira do profissional de audiovisual, seja a área em que ele atue, né? Na verdade, em qualquer carreira, de qualquer profissão, mas a gente, obviamente, como sala de edição, vai falar aqui da nossa realidade. Então eu queria trazer aqui na mesa essa discussão para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema. Confesso que muito da ideia de trazer esse tema foi lembrando principalmente do Thiago Taboada. O Thiago Taboada, para quem não conhece, né, para o ouvinte aí que está chegando agora, ou para você que está aí no Clubhouse e não conhece o Thiago Taboada tem uma longa carreira aí na televisão brasileira, e no cinema também, né, mas mais em televisão. O Thiago, ele foi meu chefe na MTV e também ele trabalhou gerenciando equipes na TV Cultura, e agora ele gerencia as equipes de editores do canal Uhu, TV a cabo. E eu lembro de muitas conversas que a gente já teve, Taboada. Diga. Uma correção, foi um período que eu gerenciei também o pessoal da edição. Hoje não mais. No Uhu. No Uhu, hoje não Legal. mais. Mas na Cultura também foi que nem lá na MTV. Na Cultura, não, também não, porque lá era Errou! Eu era gerente de integração, então todas as gerências, né, todas as outras, a parte de operações, a parte de produção e a parte de engenharia se comunicava comigo para alguma das ações, né, porque a ideia era integrar todo mundo dentro do ambiente digital, né, então essa foi a minha missão lá. Claro, eu conversava com os editores, mas era muito mais para saber se o método da integração funcionava e não diretamente com o editor, né, nas questões do dia a dia, da escala, mas teve muita conversa em relação à digitalização em si, né, porque mudava muito do trabalho do editor, né, então houveram muitas conversas sobre o assunto. Qual a importância que você vê no comportamento do profissional, né? Um posicionamento, uma maneira de se portar dentro do trabalho, dos trabalhos, quaisquer que sejam eles? Eu acho que são vários aspectos, mas em síntese, e aí depois a gente abre essas sínteses para conversa maior, todo editor ele é um criativo, né? Eu acredito muito na criatividade do editor como a diferença principal que você vai dar ao material final para aquela pessoa que você escolhe para dar aquela pincelada final no material. É óbvio que quando você também está escolhendo um editor, você imagina que ele fará aquele trabalho em um tempo ou que ele desempenhará esse trabalho sem nenhuma outra intercorrência, enfim. Eu já tive descobertas fantásticas de pessoas que funcionaram bem para um trabalho, outras que não funcionam para um trabalho, exatamente porque essa questão pessoal é uma escolha. Né? É uma escolha que você faz mediante ao desafio que você recebe da produção. Precisa de um programa ágil com uma edição inovadora. Você não vai escolher alguém que tenha métodos muito delicados, apurados para fazer, porque senão você não sai do lugar, né? E em televisão, a gente está falando de tempo, desde a entrega do material bruto para o editor colocar a mão até, de fato, aquilo começar a moldar aquilo num formato. Tem muito dessa história de a gente chegar no formato da obra, né? Essa não é uma criação livre. Já no mercado, por exemplo, em cinema, tem uma coisa muito do diálogo com o diretor, do diálogo com a equipe toda que está fazendo o conteúdo para já ir definindo ao longo do tempo essa escolha, né? O comportamento, ele é um pouco... A gente sempre vê o comportamento das pessoas nas situações mais críticas, né? E
às vezes, é o dia a dia de uma emissora, as histórias acumuladas, né? Então, por exemplo, a escala, o quebra-galho, as situações onde o limite acontece, né? E essa relação do comportamento, ela vem muito do quanto que você joga junto e ao mesmo tempo cobra dos outros esse jogar junto, cobra da empresa também esse jogar junto. Eu acho que é um mix dessas duas coisas aí. Você nem vai... eu acho que um bom gestor de editores não coloca muita pimenta no prato do editor que vai montar, porque senão ele também tá jogando contra ele, né? Sim, sim. E é uma arte isso, né? Porque eu lembro das equipes que eu fiz parte contigo, realmente você falando eu lembrei, assim, realmente tinha, né, as pessoas mais contemplativas e artistas, e tinha os caras mais acelerados, mais do corte rápido, formiga no dedo. Então você vai compondo isso, né? Tem uma outra coisa que é assim, oportunidades, né? Tem um grande colega nosso, que eu acho que não vale a pena ficar expondo assim, mas quando chega um projeto novo ou quando chega um projeto desafiador, você vai colocar na mão de pessoas que você acredita que tem a ver com aquele projeto, né? Que você pode confiar aquela missão de fazer aquilo e colocar junto, né? Tem várias vezes, eu me lembro também de descer na ilha e conversar junto com o editor o que era aquele programa para ele, né? Como que a gente via aquilo? Existem desejos que não são só... Numa televisão, há desejos que não são só da produção no produto final. Há desejos subjetivos em quando a obra está sendo criada dentro de uma televisão. E que não passam necessariamente só pela direção, pela produção. O diálogo e a conversa, ela é sempre muito boa para definir exatamente, porque não é uma missão de pronto, entreguei, tchau, acabou, né? Tem um envolvimento ali com a obra, tem um pegar a mão, tem um deixar a sua marca, porque parte da edição, parte da montagem é sempre ter o crítico de obra feita, né? Por que você não fez assim, né? Eu faria, né? O verbo mais conjugado do audiovisual é o eu faria. Então, essas questões, elas são importantes não só para quem coordena, e eu acredito muito nisso, mas também para aquele que realiza, para quem está lá dentro da sala, né, tendo contato com a produção, as dificuldades de produzir, porque uma coisa é aceitar tudo, o papel aceita tudo, o Excel aceita tudo, mas na hora que você vai transpor a ideia, a captação para um modelo de formato, haverão problemas. E é esses problemas que o montador deve lidar e, ao mesmo tempo, corrigi-los para uma obra bem acabada, bem formatada, enfim, é um pouco como eu vejo esse trabalho, né? Lucas Gonzaga, falando agora de cinema, pulando um pouco da TV para publicidade e o cinema propriamente dito, como é que você vê essa importância do comportamental e a postura, né, do profissional da pós-produção no cinema, baseado também nisso do que o Taboada falou? Eu tinha uma citação para falar, mas eu confesso que eu esqueci o autor, eu não lembro se é o Walter Murch ou a Thelma Schoonmaker, depois se alguém puder, inclusive, lembrar, que dizia que 50% do trabalho do editor são as relações pessoais. E eu realmente acredito muito nisso, cada vez mais, assim, muito mesmo. Assim. Eu lembro que quando eu estava começando e eu não tinha oportunidades legais, eu dizia, gente, as pessoas trabalham sempre com os mesmos, não dão chance para os novos. E hoje, para mim, é muito claro porque que é difícil dar chance para um editor. Esses tempos, um diretor até me disse, eu prefiro arriscar muito mais num diretor de fotografia, que é meu braço direito no set, do que arriscar num editor, porque o editor, num longa-metragem, é o profissional que mais tempo vai trabalhar com o diretor, né? Serão meses de relação. E é uma relação de tensão, de pressão, né? De resultados, de coisas que nem sempre dão certo. É uma relação extremamente difícil. Então eu realmente cada vez acredito mais nisso, que a nossa relação, obviamente que não só com o diretor, começa a partir daí, porque é a pessoa que mais tempo a gente vai trabalhar, mas vão ter os produtores, vão ter o resto da equipe, vai ter o pessoal de pós, de som, de efeitos, enfim.
todo mundo que a gente vai lidar ao longo do processo vão determinar com certeza a qualidade de todo o processo e também a sanidade geral, né, que é uma coisa importante. E agora, curiosamente, foi interessante ouvir o Taboada, porque pela primeira vez na vida eu sou responsável por montar uma equipe. Em muitos projetos de séries, por exemplo, eu já trabalhei com outros diretores, então eu indiquei pessoas que eu já trabalhava e a empresa ia lá e contratava. Agora, pela primeira vez, como eu sou editor-chefe de uma série, eu tenho a responsabilidade de eu ter que contratar sozinho essas pessoas. E isso realmente me apavorou. Assim, confesso que para mim está sendo muito difícil. Muito mesmo. Assim, então foi muito interessante até ouvir o Taboada nesse sentido. Justamente porque me mandaram um monte de currículos e filmes que as pessoas tinham feito. E a primeira coisa que eu disse, gente, eu preciso conhecer essas pessoas. Para mim, tão importante quanto o currículo delas é entender como é que elas trabalham em equipe, né? Como é que vai ser o dia a dia. Óbvio que nem tudo a gente vai conseguir saber, o próprio Taboada falou isso agora. É evidente que num período de pressão as pessoas são muito diferentes do que num happy hour, ou numa conversa fora de uma produtora, mas, enfim, para mim é muito fundamental, por isso até eu vou marcar agora, vou conhecer eles, fazer ligações por vídeo, justamente para tentar conhecer, porque para mim realmente é fundamental para todo mundo a maneira com que a gente lida com as pessoas, e com certeza isso determina muito o rumo que as nossas carreiras vão tomar. Assim, eu tenho cada vez mais convicção disso. Lucas, tinha um chefe meu que ele perguntava sempre, e eu achava isso interessante, porque é como você coloca, né? Ele, claro, falando isso publicamente aqui, perde um pouco da graça, né, do gestor, mas ele sempre perguntava, mas como foi o seu fim de semana, né? Porque eu acho que é um jeito de você perguntar uma coisa nada a ver da pessoa, mas ela te responde descontraidamente, né? E essa subjetividade ela é muito importante, né? Até porque se eu perguntar como é que ele reage quando a gente mandar ele refazer um episódio inteiro, obviamente que uma coisa é alguém conversando e outra coisa é alguém pedindo isso. A reação vai... Exatamente. Então eu acho que tem essa coisa da pressão mesmo, né? Porque na hora que, né, na hora de entregar um programa e na hora de ter que ir ao ar e ele ainda tá na ilha, a exibição é às 6 da tarde, você ainda tá na ilha costurando o programa, você fala, é aquela hora que você tem 7 pessoas atrás da porta esperando o negócio ficar pronto, né? Eu imagino que em TV essa pressão seja ainda maior, né? Porque eu imagino, não sei como é que, por exemplo, esse Big Brother, imagino que é insanidade ter que botar essa quantidade de material todo dia no ar, né? Enquanto que bem ou mal o cinema é um pouco mais tranquilo. Eu diria até que ele tá fácil, porque qualquer coisa já tem um roteiro de entreveiro lá feito, né? Qualquer coisa que você coloque ali, ele já vira programa. O ruim é quando você não tem imagem boa, texto bom, sonora boa, e dali você tem que tirar alguma coisa. Sim. E ao longo do processo, aquilo lá foi, de alguma forma, mal cuidado, né? Tanto na captação quanto na MTV a gente tinha alguns percalços de alguns programas que realmente era leite de pedra. Porque não adianta fazer o clipezinho, vamos enrolar com um clipe, né? Ou então, por exemplo, num roteiro de um filme, você tem uma cena complicada de ser feita e não se teve decupagem suficiente naquele momento da captação para se fazer todos os planos, por exemplo, né? Eu já também tive problema com isso, né? Onde falta um plano que dava a entender a noção, ao conteúdo da cena, né? E aí você realmente tem que sentar com algumas pessoas para dividir o problema, né? E aquilo lá é mais complicado, né? Porque aí envolve mais custos de produção, né? Numa televisão não tem jeito, você tem que... Eu acho que assim, programa que está fervendo, programa que tem conteúdo ou que tem subjetividade, é mais fácil de entregar. Sim, o duro são programas que não tem, né? Porque aí realmente fica muito difícil. Ou que você tem que criar na ilha, né? Tem essa
essa percepção da criação na ilha, ela é mais difícil. Acho que até no cinema tem uma coisa mais de... A cadeia inteira até chegar à sala de montagem, à sala da edição, ela é um exercício feito por pessoas que entenderam muito bem as transposições de todo o processo até chegar lá. Trabalhado por muito tempo também. Exatamente. Com certeza. Mas eu vou te falar, assim, só para encerrar a minha primeira participação, que as minhas piores experiências profissionais, eu tenho certeza que foram experiências pessoais difíceis, mais do que projetos difíceis. Então, realmente, assim, eu cada vez mais me convenço o quanto é fundamental que a gente também dê atenção e energia para isso, né? Para as relações, para o jeito que a gente vai construir as relações diárias, que isso vai fazer muita diferença no processo. E Lucas, aproveitando que você tem aí essa experiência de cinema e de publicidade, você acha que as relações profissionais, as relações humanas são diferentes nesses ambientes? Você sente que você consegue se aproximar mais de certas pessoas em um lado ou não consegue no outro? Como é que você vê isso? Eu acho que as relações são 100% diferentes e, na verdade, eu acho que, para mim, inclusive, é o motivo principal pelo qual eu gosto tanto mais de fazer cinema. Eu sinto que o cinema é uma arte, pelo menos, eu não queria falar em nome do universo, evidente, mas o nome da minha experiência, sempre eu tive processos colaborativos. Né? Ou seja, as pessoas pareciam estar trabalhando, uma série de pessoas estavam trabalhando conjuntamente para produzir o melhor filme possível. Claro que nem sempre a gente consegue, mas a gente está ali tentando coletivamente. Enquanto que a publicidade, a maior parte dos meus processos, basicamente eram pessoas tentando tirar o seu da reta. E eu não sentia assim que, por exemplo, eu tinha uma reunião com o departamento de marketing de uma empresa, uma agência de propaganda e a produtora que estava produzindo comercial. E a reunião era tipo, gente, vamos sentar juntos e fazer uma coisa muito legal. Era sempre um processo, não foi eu que dei essa ideia, porque vocês tentaram isso, não era isso que eu queria. É sempre, parece que o pessoal tentando salvar a própria pele, assim. E para mim isso era muito difícil, porque a gente tinha reuniões intermináveis em publicidade e não chegava a lugar nenhum, assim, eram reuniões às vezes, de 12 horas, sei lá quantos. Então, assim, para mim isso fez uma diferença tremenda, assim, foi eu não acho que provavelmente eu nunca tinha parado para pensar que seria assim. Então, quando eu comecei a fazer cinema, foi algo espetacular, assim, me dar conta de quanto era diferente as relações que a gente construía, relações construtivas, de realmente estar tentando conceber coletivamente uma obra que fosse tocar as pessoas. Isso para mim foi maravilhoso, assim, me abriu, que inclusive tem um lado ruim que hoje me dificultou, assim, quando eu não tenho feito muito, mas quando eu faço publicidade eu tenho muita dificuldade, assim, eu fiz uma agora na quarentena, que uma hora eu virei pro diretor e falei, gente, esse processo não faz o menor sentido, né? Porque parece que a gente tá, por que estão brigando, por que tá uma coisa assim, tipo, eles estão tão preocupados que eles estão, parece que meio passivo-agressivo, né? Enquanto que eles podiam estar aqui com a gente, criando, né, construindo coisas, talvez outras maneiras de contar essa história. Então, assim, enfim, aí vai um pouco da minha experiência, eu confesso que eu nunca tive provavelmente essa conversa coletivamente, então acho que quem sabe a gente possa ouvir também, porque eu acho um campo muito interessante. Não, é interessante porque quando a gente analisa essa coisa do comportamental, da postura, em princípio quando eu sugeri essa pauta, né, a gente pensou em gravar esse programa, era muito mais pensando no profissional e no individual, né? E de fato, porque a gente tem essa tendência também como editor, né? Sempre pensar no individual, porque é um trabalho, embora coletivo, sempre fazendo parte de uma obra coletiva, seja ela qual for, né? O audiovisual é coletivo, mas é uma etapa em que a gente sempre se encontra sozinho, né? E tem que ser assim, tem que ser a sala escura e... Será que tem que ser? Tem sido, né? Vamos dizer assim, talvez pela concentração. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu lembro de emissoras que, até por falta de verba, já aconteceu de colocarem 3 ilhas na mesma sala. Eu tive uma dificuldade tremenda de editar, de concentração, de poder montar as coisas e tal. Mas enfim, pensando nessa coisa, no geral, né, da individualização ali, de você pensar no seu comportamento e tal, no seu trabalho, no seu job e tal. Mas quando realmente você tem... você entra num trabalho, você lida com um monte de gente, né? Não é só a tua timeline que você pega e apresenta para alguém e tal. É a tal da reunião da publicidade, é o coordenador, o tabuada que vem na tua ilha, na emissora, né?
O Porto até, quero perguntar do Porto o que ele tá achando dessa conversa, que tá lá fazendo TI, ou ele precisa, né, é o cara que cuida da tua máquina, você precisa cuidar bem dela e ele também, você interagir com essas pessoas e se dar bem com essas pessoas, porque se você não se dá bem com as pessoas, alguma coisa pode travar nesse caminho e o prejudicado pode ser você, além da obra, obviamente, né? Então, muito bacana, tá indo por um caminho que eu nem tinha me ligado muito essa conversa. Porto, tá fazendo sentido tudo isso, cara? O que você acha dessa questão? Você que é um cara empresário também, que trabalha no lado, como eu acabei de falar, das máquinas, né, da estrutura, da infraestrutura, mas que sempre tá ali nas pós-produções, conversando de perto com os coordenadores, com os editores, sabendo, perguntando o que eles querem. Você tem que servir a galera, mas ao mesmo tempo também a galera não pode abusar muito de você. Como é que você vê essa relação, essa postura, né, do profissional dentro do ecossistema do audiovisual? Eu acho que, assim, no audiovisual principalmente, eu vejo algumas vertentes, né? Eu acho que tem a postura do cara, que é mais ou menos isso que o Lucas comentou, o cara tem que ser gente boa, tem que ser de bom trato, fácil de lidar, né? Para não ter um relacionamento ácido ali no meio do processo, né? Porque quando você está num processo criativo, você tem que estar feliz, né? Para a coisa acontecer. Se toda vez que você vê alguém ou que você tem que sentar do lado de alguém, você perde aquela intimidade, aquele entrosamento, a coisa acaba ficando, né, desconfortável. Por outro lado, a vertente profissional, né? Quer dizer, existe uma tendência de a pessoa falar que sabe e não sabe, então isso é muito complicado, né? Ou um processo, ou uma experiência, ou, né, saber lidar com uma determinada pressão de ter uma equipe maior envolvida, ou uma pressão de tempo que o cara não está acostumado, de repente ele não tem a velocidade que ele gostaria ou que ele deveria, e aí começa a ficar para trás. Então eu acho que essa questão também afeta, mas eu acho que o mais complicado, o mais importante é a postura do cara quando ele erra. Isso é onde eu vejo os maiores problemas, assim. Quando o cara erra, ele não saber como explicar ou como correr atrás ou como chamar as pessoas e falar, olha, puta, eu vacilei aqui, o que a gente pode fazer? Esse trato, assim, do errar. Às vezes o cara não está num ambiente que ele se sente à vontade, onde ele não pode errar e o cara esconde o problema, ou, né, ele está num ambiente que ele se sente à vontade, mas ele acha que não é daquele jeito, e aí, de novo, ele esconde o problema. Então, eu acho que a postura do profissional, quando ele erra, eu acho que é onde mais pega, e é onde talvez ou uma conversa, ou, né, posicionar o cara melhor, todos, né, não uma pessoa, mas todos, né, boas reuniões antes, ou de repente quando a equipe já tem um entrosamento, isso é muito mais fácil, né, muito mais, você já espera aquilo da pessoa, porque você já conhece e ela confia em você, sabe que vai abrir o jogo e dar a real e falar, olha, né, cara, deu errado isso aqui, eu acho que para corrigir a gente pode seguir por aqui, por aqui, por aqui. O que você acha? Meu, é isso. Quer ajuda? Não quer ajuda? Entendeu? Eu acho que esse é onde eu acho que mais complica hoje em dia, e não só na edição, né? Eu acho que isso em todas as profissões. Eu ia comentar exatamente isso. O Lucas colocou uma questão do comportamento sobre a ideia de estamos juntos para realizar, e porque histórias boas são aquelas que você pode contar que você realizou, né? Eu sempre brinco que as férias do Paulista, ela é narrada como uma vitória heróica sobre os perrengues que o paulistano passa, né? Então ele sempre vai narrar aquilo como nossa, passamos 4 horas na fila, nossa, faltou água. Então o verão paulistano, ele é sempre uma narração heróica de como ele desbravou as férias, né? E eu acho que a gente tem um vício de contar o perrengue e não contar a realização boa. Tem um lado aí de eu também,
culturalmente a mudar essa ideia de que as histórias boas são aquelas que a gente realiza, né? Não aqueles perrengues que a gente passa, né? Porque isso faz toda a diferença. E quando as pessoas estão trabalhando para a realização, sai muito mais fluido, sai muito mais tranquilo o trabalho, né? Mesmo quando seja problemas muito grandes dentro de uma obra, que a gente sabe que às vezes são conversas de horas para chegar num resultado, não aquelas que são para empurrar o problema, né? A ideia de ter um culpado dentro de um espaço tão coletivo, ela é errada por simples lógica, né? A simples lógica de que é um trabalho coletivo não pode ter um culpado único dentro de um problema, né? Enfim. E essa cultura também de se culpar, né? Eu vejo que tem muitos ambientes ainda, porque tem outro lado, né? A gente fala da postura do profissional, mas tem a postura também do contratante, né? E de quem gere essas Total, essas porque equipes, a mais-valia nessa ideia. Exato, né? a mais-valia. E eu lembro que eu até estava ensaiando aqui para falar isso, e eu gosto de falo do fundo do coração, uma gratidão enorme, de situações com você, Taboada, em que foi um choque para mim, assim, encontrar, porque às vezes você vê em gato escaldado, né, de umas situações sequenciais, porque principalmente em televisão tem muito disso, né? Essa cultura do escritório, essa coisa meio The Office, né? Tipo, muita gente querendo puxar o tapete do outro, uma politicagem muito forte. Eu acho que tem uma ideia do trabalho pelo conflito. Psicologicamente falando, né? E da cultura do medo, né? Eu vou pôr medo em você que aí você vai render. Eu acho que tem várias, né? Trazendo aqui o RH psicológico da empresa, tem vários ambientes de trabalho onde a percepção do trabalho se dá pela ideia do pânico, né? Isso não está restrito ao audiovisual, mas ele está restrito a empresas, né? Por outro lado, o contratante ele é responsável por uma entrega de produto, no caso, eu falo mais da televisão porque é onde eu tenho mais experiência, mas hoje, do jeito que está organizado o cinema nacional e os conteúdos para plataformas dentro do mercado brasileiro, há uma sequência de garantias de realização da obra que ainda hoje no Brasil é meio fio do bigode. E é aí que eu acho que nasce o estresse da coisa toda. É também aí que nasce a ideia do editor dentro da ilha dizendo assim, duvido que o meu chefe senta aqui e faz o que eu faço. Porque também tem um outro lado aí que dentro dessa mesma perspectiva entra um pouco, né? Então, eu acho que dentro dessa mecânica do medo na realização, tem um pouco das duas partes, que precisa ser desmistificada junto com o profissionalismo, né? Então é uma garantia óbvia de entrega do profissional, ou seja, o profissional se porta como aquele que pode entregar e não esconder as suas deficiências já na hora da contratação, porque obviamente é ali que se observa, o contratante já está observando a sua subjetividade para contratar, né? Obviamente, sempre quando eu vejo um currículo ou um reel de editor, eu não estou preocupado se ele entrega, eu estou preocupado se ele qual é a subjetividade que ele tem também, porque é isso que vai me pegar na hora do tranco e barranco, você entendeu? Por outro lado, é aquela coisa de que eu assumi essa responsabilidade por tal valor, e eu também, como gestor dessa equipe, eu sei qual é o limite do 20% mais 20% menos, tá certo? Então, também tem essa outra vertente, né? Então, é uma regra, isso eu acho muito difícil de ser colocado em papel, porque isso muda a cada 2 anos, a visão que nós temos de nós mesmos dentro do meio, ela é dinâmica, então não dá para colocar isso em papel, mas eu acho que
a gente está na iminência de uma estruturação de mercado cada vez maior dentro do audiovisual, que ao longo do tempo faz com que certos comportamentos fiquem muito fora vamos dizer, tanto para o empregador quanto para o editor, montador, dentro desse escopo. Claro, sempre. O afinamento aí, né, a parte de afinação, ela é sempre feita num cafezinho, ela é sempre feita, talvez até fora da ilha, né, para quando entrar dentro de uma ilha, entrar dentro de uma montagem, ter essa conversa falando a mesma língua, né? Porque é uma língua subjetiva, ela não é uma língua objetiva. Nada como ter uma Real logo abaixo da sua emissora para facilitar esse processo, né, Taboada? A Real, ela é muito importante, né? A padaria Real fica do lado do prédio da MTV, agora tem outro canal lá, o Load. E eu gostava de atender algumas coisas lá. Na cultura eu gostava de conversar nas alamedas e arborizadas da Fundação Padre Anchieta. Porque eu acho que é ali que você troca. É ali que você vai falar e é ali que você não é a ilha ela é um momento muito solitário. Ninguém opera uma máquina a 4 mãos, literalmente, né? Salvo o tempo, a gente tinha já também uma outra conversa sobre o assistente de edição, né? Porque eu acho que tem essa coisa da troca, né, na hora da edição. E hoje, cada vez mais, até mesmo pelo trabalho home office, você perde muito desse segundo olhar. Eu sempre gosto que o produtor, ou no caso de uma emissora, ou um assistente de direção, vá para a ilha junto, porque é na hora que você está trocando, é ali que você está... Eu gostava de editar com alguém no meu cangote, por mais que isso de vez em quando era incômodo, você entendeu? Porque de alguma forma você troca, né? Você não está sozinho. A tal da solidão some um pouco. Não, faz muita falta. Eu, outro dia, até com a Sassá, lá num grupo que a gente faz parte, eu comentei alguma coisa, aí eu falei, nossa, Sassá, que saudade de te encontrar. Aliás, que saudade de encontrar outros editores nos corredores da produtora. Aliás, que saudade dos corredores das produtoras. Né? Tipo, já tô com saudade de qualquer coisa, né? Da cadeira, da mesa, só de você não estar no teu quarto, editando na tua ilha exclusiva ali. A gente tem realmente essa necessidade, embora seres introspectivos por natureza aí, né? Pela natureza do trabalho, mesmo assim... Vocês, eu tô fora, eu gosto de conversar. Pelo amor de Deus, eu preciso bater papo. Eu não consigo, não, sozinho eu passo mal. People say I am the best boss. They go, God, we've never worked in a place like this before. You're hilarious. And you get the best out of us. I think that pretty much sums it up. Eu queria ir para uma parte um pouco mais prática, né? A gente sabe que tem muito ouvinte do Sala que nunca trabalhou numa televisão, nunca trabalhou com cinema, tem essa vontade e às vezes não teve a oportunidade ainda, e é o que eu sempre falo, o bonde um dia passa, né? O que importa mesmo é você estar preparado para pular para cima dele quando ele estiver passando. Mais cedo ou mais tarde ele vai passar. O que vocês diriam, principalmente aí Taboada, Porto e Lucas, né, que tem mais experiência, e o Lucas agora dirigindo as equipes, qual é a dica que vocês dão, uma dica prática pro profissional? Porque eu fico lembrando, assim, de hoje em dia eu olho pra trás e falo, cara, como eu era mala, né? Fica lá, ô Lucas, não foi o caso com o Lucas, né? Que eu nem conhecia o Lucas nessa época, mas de ficar, tem um job aí pra mim? Se tiver um job, lembra de mim aí, Lucas, né? O cara só vai atrás de você quando ele precisa de trabalho. Ou então é o cara que, sei lá, se faz de coitado, ou o cara puta mala, que mete uma puta banca, que é o melhor do mundo e tal. Essas coisas, obviamente, a gente sabe que não é legal, né? O que é legal da pessoa fazer, do profissional? Como é que ele chega? Que postura é uma postura bacana para o profissional se dar bem, para crescer na área e conseguir conquistar espaços e trabalhos legais? Unidunité. Bom, vamos aí. Eu acho que
É que eu tenho uma visão um pouco mais individual, né? E por isso que eu acho interessante ouvir tanto o Porto como o Taboada, que tem uma visão um pouco mais institucional, por terem vivido por mais tempo, né? Esses processos. Até porque realmente o cinema, e antes as séries e tal, a gente acaba fazendo poucos projetos, né? Bem ou mal, em geral, faço 2 projetos por ano, eventualmente 3, né? Não passa muito disso. E o cinema tem uma característica mais específica, que a contratação, em geral, vai ser direto com o diretor, né? Então é muito difícil, que eu não conheço o diretor e tal. Então, o que eu sinto, assim, já tendo uma certa estrada, né, e vivendo em muitas produtoras grandes, é que, para mim, é muito comum um diretor, falando de outros editores, dizer que os problemas que ele teve foram muito mais comportamentais do que propriamente com o resultado do trabalho. E isso é muito comum. Eu vi muitas pessoas ao longo do tempo desaparecerem. Justamente, nunca foi porque acho que nesse comercial ele editou mal. Isso faz parte, a gente erra, a gente faz mal, né? Eu acho que todo mundo que começa a ter mais tempo de experiência, tem projetos que a gente vai melhor, tem projetos que a gente vai pior. Eu acho que isso é muito natural. Eventualmente vai ter um diretor que vai achar que eu não tenho o estilo, ou o perfil, ou seja lá o que for, que vai ter um outro editor que seja mais adequado. Acho que isso tudo é natural. Agora, a pessoa ser, digamos assim, afastada e cada vez ser menos chamada, eu acho que, em geral, de todas as histórias que eu acompanhei nesses 15 anos de profissão, são por comportamento. E isso é uma coisa, também porque é desgastante, né? É naturalmente desgastante. Agora, isso acontece muito, assim, muito mesmo. Eu não estou exagerando, assim, eu diria que é muito comum. Eu diria que talvez boa parte do que eu vivi em produtoras grandes tenha sido nesse sentido. Mas, enfim, eu fugi da pergunta que era falando como a pessoa deve abordar. Então, eu diria, como eu não tenho esse processo institucional, eu diria de minha parte individualmente. Primeiro, eu acho muito legal uma pessoa que chega para trocar ideia. Não vejo problema nenhum, acho uma coisa super saudável. Né? Claro que uma sala como essa, no Clubhouse, ou até em redes sociais, eu acho super saudável. Eu acho que a gente tem que manter, eu acho fundamental que todos nós cresçamos como pessoas e profissionais, trocando ideias, ouvindo, falando. Então, eu acho isso muito natural. E para mim, dizer, eu faço tal coisa, olha aqui um trabalho meu. Eventualmente vai ter um momento que a pessoa não tem tempo e não consegue ver, mas assiste outro, sabe? Então, acho que isso eu, pessoalmente, faço muito. E já contratei muitas pessoas, inicialmente para assistentes e mesmo para editores, baseadas muito nisso, nas relações pessoais. Né? Porque realmente é fundamental que tu goste da pessoa, que tu admira ela, que tu acha uma pessoa bacana. E, evidentemente, também que ela trabalhe bem. Mas eu sempre, para mim, assim, vou ter esse valor humano muito alto na cadeia na hora de escolher alguém para trabalhar. Eu colocaria como dica a referência, né? A pessoa ela tem que circular e assistir e ter repertório, ter conversa, né? Eu acho que a gente sempre está procurando, na hora que a gente se propõe a interagir com o outro, a ceder, né? A nos dar um pouco para a proposta da conversa. Né? Então, sempre quando a minha dica é, sempre quando você abordar alguém que possa te contratar, ou que você deseja a contratação de algum lugar, é óbvio que hoje em dia os processos estão muito mais mecanizados nesse sentido, mas a entrada no ambiente de trabalho, ela sempre se dá pela conectividade, né? É isso, né? Eu troquei uma ideia com tal pessoa, fui com a cara, fui com empatia, né? Tem toda uma ideia de que é um coletivo. E eu acho que essa coisa da insistência, eu acho que foi um pouco a época, né? Porque os processos mudaram um pouco, né? Então eu acho que a órbita do trabalho, ela também mudou um pouco, né? Como que você orbita? Como que você está orbitando os sols que você quer se conectar? Então tem uma coisa de você trazer novas coisas, trazer novas referências, se conectar pela empatia. E se tornar interessante, né, para outra pessoa. Sem dúvida, também, né? Para quem... Não de forma interesseira, né? Mas, não, na troca. Você vai ceder primeiro, né? Você vai estar disposto a ceder. Tem um lado dessa história que é isso. Você vai estar disposto a colocar
o que você tem de melhor ali à disposição. É óbvio que é uma relação de trabalho, mas como a gente está falando de artistas, a gente está falando de pessoas que têm algo pessoal a aportar, não é só uma questão de entrega, não é uma parede que vai ser construída, e mesmo que fosse uma parede, existe a confiança e o conhecimento e a forma de se fazer, né? Todo mundo que contrata sabe como que aquela obra tem que ser realizada, né? De alguma forma. Né, sabe mais ou menos qual é o objetivo final. Então, é uma questão de empatia, é uma questão de saber se a peça encaixa ou não. Às vezes você contrata alguém que não é necessariamente do formato da pecinha que você precisa encaixar, mas que você contrata exatamente porque sabe que aquela provocação vai trazer um resultado melhor para a obra. Né? Às vezes é isso, né? Você até contrata alguém que não... Às vezes vale muito mais, né, Taboada, do que a comprovação prática de que se executa aquilo. Né? Exatamente. Você não vai entregar de mão dada aquele... Você vai colocar aquilo lá como um twist, vamos dizer assim, você entendeu? Tô oferecendo tal pessoa porque eu acho que vai aportar o projeto. Porque às vezes você vê dificuldade nas transposições, né? Nas transposições da ideia do papel, porque as referências são muito complexas, enfim. Eu sempre... Diga. Não, pode dizer. Não, eu tava pra falar, acabou que o assunto foi pro outro lado, mas me marcou isso. Eu lembro que por indicação, né, de amigos em comum, eu consegui... me indicaram para você na época, tal, isso mais de 10 anos atrás, né? E aí eu lembro até hoje, você ligou para mim e falou assim, olha, o fulano te indicou, eu quero te conhecer, não tem nada aqui para você, mas eu quero te conhecer, porque ele te indicou. Eu falei, beleza, ótimo, vamos lá, né? Pode dar em alguma coisa e, porra, legal, né? Nunca tinha trabalhado numa grande emissora na época. Fui lá na MTV e a gente ficou papeando um tempão, eu, você e o Kaká. Um tempo mesmo, assim, acho que foi uns 20 minutos, meia hora, uma conversa boa. E meio nessas, não lembro exatamente o que a gente falou, mas foi uma coisa muito leve, assim. E você foi bem claro, falou, como eu te disse, eu não tenho nada pra você, mas eu queria te conhecer. E no fim, depois, super deu certo, né? Acabou que rolou, numa oportunidade, de alguma maneira você... enfim, acabou gostando a gente bateu o santo ali, mas eu acho interessante isso, de que nem sempre você precisa procurar as pessoas no desespero, né? E é um exercício de construir essas relações, porque é que nem a gente fala do casamento, né? Não adianta... sabe, o cara maltratar a mulher o dia inteiro e no final da noite querer transar, entendeu? Não vai ter, entendeu? Tipo, é uma coisa que você vai construindo na vida, eu acho que tem relacionamentos, né? Exatamente. Então, por exemplo, você foi indicado, assim, vamos tratar a terapia aqui. Você foi indicada por um sujeito que é muito, muito detalhista. Por exemplo, para uma emissora de televisão, ele é extremamente detalhista. Mas as realizações dele são muito boas. Então a MTV propiciava que um detalhista artístico realizasse obras puramente subjetivas, que era o caso dele, ele trabalhava no promo, e, obviamente, se ele te indicou alguma coisa, outra levava a isso, porque ele também não era uma pessoa que me trazia currículo toda semana. Né? Então, você vai somando as coisas, você vai somando as necessidades. Né? Por outro lado, eu vou também aqui colocar muito discretamente, obviamente, porque é uma questão de pessoas, mas você tinha indicações que você sabia que era pura brodagem e que, no final das contas, o fato da entrega era um problema. Né? E não adianta você voltar atrás como coordenador e dizer, mas foi você que indicou, né? Então por aí a gente entra lá naquela história que o Lucas estava falando, que é reunião para quem escolhe bunda, né? E é ruim isso, você entendeu? Essa é péssima, essa pior reunião que tem é essa. Que eu, geralmente, nas vezes que eu tive que entrar numa sala de reunião com esse intuito, eu já levantava a mão em 5 minutos e dizia que a culpa era minha.
né? Porque a culpa era minha, porque eu não bati o pé. Eu sabia que ia dar errado. Então tem horas que você escolhe pessoas também mediante ao contorno que você tem ali e que não vão funcionar. E que, de algum jeito, você vai ter que dar um jeito. Eu acho que a arte aí é você ser sincero com a pessoa que você contratou e que não está funcionando, né? E quantas vezes eu não sentei para conversar com alguém que não está funcionando e dizer claramente o que eu espero ou o que a empresa espera de resultado do trabalho. Às vezes, quando eu via que não estava chegando no resultado, eu sentava exatamente para conversar de novo, para ver o que é que você quer, eu possa te ajudar, mais prazo, mais horário de máquina, botar alguém para te ajudar. Não, e essa questão do diálogo é muito, muito interessante, porque realmente evita muito problema. Me marcou muito o que o Porto falou, dessa coisa do erro, né? De assumir o erro. E como é importante as duas coisas. Eu diria que é o sujeito que assume o erro e que, enfim, enfrenta, fala, bom, eu sou um humano, errei, vamos lá, como é que eu faço pra arrumar, né? Seria a primeira reação esperada numa situação dessa. Mas também a importância de se dar um ambiente no qual a pessoa se sinta à vontade pra falar, olha, eu errei aqui, mal aí, cara. E o cara vira pra você e fala, beleza, cara, você é um ser humano, vamos lá, vamos junto, né? É quase utópico isso, mas eu digo testemunho aqui que eu vivi isso, não em todas as ocasiões. E em muitas ocasiões você não consegue mesmo. E como lidar com isso, né? Quando você não tem um ambiente saudável, né? Pra poder errar ou se sentir à vontade pra sugerir outras saídas, às vezes você vê que a saída é outra situação. Sei lá, aconteceu numa grande produtora que eu fui, cheguei lá, primeiro meu trabalho, eu, morrendo de medo, e lá pelas tantas eu entendi que, cara, o cliente tava querendo uma coisa e, sei lá, eu tava convicto na minha cabeça que eu levantei a mão com a minha humildade e falei, posso dar uma opinião aqui? E se de repente eu tô entendendo que vocês estão querendo uma coisa aqui, mas eu acho que não é muito bem isso que vocês querem, eu acho que é isso. Posso tentar fazer? E a pessoa dá a oportunidade de você fazer e de repente solucionou o problema, né? Quando muitas vezes você está em situações que como a gente falou, super autoritário, nessa a cultura do medo e tal, o sujeito nem vai falar nada, né, cara? E a obra vai ficar empacada e, como você disse, vão ficar achando os culpados, né? É uma dança muito complexa, né? Essas relações interpessoais nas empresas. Eu analisando minha carreira, assim, olhando para trás, e imagino que vocês também, muda muito, né, em vários cenários diferentes, né? Eu acho que essa reflexão de que a empresa ela tem relações muito difíceis, ou é uma relação muito difícil, ela é um momento dessa reflexão, porque todos nós estamos em casa e muito distanciados da convivência, né? Porque, né? Sim. Mas passa os filmes na cabeça. Isso, Exatamente. Passa os filmes todos na cabeça e o que a gente sente falta e o que a gente gostaria e tal. Exato, o que deveria ter feito, mais ou menos. Essa revisão do passado, ela é sempre necessária para que você evolua, né? Sim, mas é saudável. Eu mesmo acho que se você não reconhece os erros que teve e os acertos, você não vai para frente, né? Mas é sempre uma análise positiva. Precisa ser positiva, porque senão isso é depressão, né? Isso não é um conselho médico, isso é só uma opinião minha. Mas a questão toda, eu acho que tem uma, assim, essa entrega, a necessidade da entrega e a necessidade do quanto você foi honesto consigo mesmo, ele é muito importante, que eu acho que é o que o Porto frisou e eu vou passar a bola para ele, porque eu acho que isso daí tem uma sensibilidade muito grande. E o Porto viveu uma época da digitalização das ilhas, saindo para analógico para digital, que tinha muito essa coisa do dizer eu faço, eu arrebento, dar 3 tapas no peito, e de fato era um pouco mais complicado de se fazer, né? É verdade esse bilhete, Porto? Não, com certeza. Nessa época não era só ali sentar e saber usar o programa e acabou, né? Tinha outras questões que
Se você não tivesse preparado, de fato, você era queimado na hora. E aí não tinha esse lance de ser compreensivo, né? A partir do momento que não era o tipo da coisa que você estudava meia hora, voltava e estava preparado, né? Então não tinha muito como contornar, né? E não dava para ser uma fraude. Você vacilava uma, vacilava duas. Se o ambiente fosse muito compreensivo, você ainda vacilava a segunda. Tinha lugar que você vacilou a primeira, já próximo. Não tinha muito como ficar vacilando, porque os prazos são curtos, muita gente envolvida, muitos valores envolvidos, né? Ainda mais a gente aqui, né? Que tudo é mais apertado, né? O projeto tem menos grana, tem acúmulo de função. Outro dia eu vi o Lucas comentando que um projeto que ficaria perfeito em 3 meses, todo mundo sabe que tem que ser feito em 3 meses, mas o cara bate o pé e quer fazer em 2 meses. Quer dizer, com que ambiente vai ser esse? Né, onde o cara não pode desempenhar o papel dele, o papel criativo dele, ele só tem que desempenhar o papel técnico operacional. E edição, né, mudando agora para o lado do processo criativo, edição é tentativa e erro, né? Aí sim é a hora onde você deve errar para ir evoluindo e faz um corte, faz 2, né, dá uma analisada, discute com alguém, volta, né? Nessa hora que você tem que ter tempo para errar para poder acertar certo, né? Não sei se essa conotação existe, mas para você acertar para valer. O que eu fiquei curioso aqui foi, porque você falando também, passou o filminho aí de uma época que eu peguei meio no final ali, mas também tinha o lado do cara, que acho que foi o que o Taboada comentou, que era o cara que também... tinha uma certa liberdade de bater no peito e falar eu sou bom e vocês dependem de mim, que também não é um posicionamento hoje em dia aceitável, né, como o Lucas falou, e que ele já viu tantos montadores aí, creio eu, que tão bons quanto ele, talvez, que poderiam estar no lugar dele, e diretor falando pra ele que o cara tá queimado, né. Então, antes você tinha aquela coisa, olha, tem ele mais meia dúzia, só que tem 10 produções rolando, estão disputando as pessoas no tapa, então o cara ficava gostosão, a mina ficava gostosona lá, sou o rei da parada, sou a rainha da parada. E hoje em dia isso não cabe mais, né? Até pelo sentido de que a carapuça cai logo, né? Chega uma hora que, por mais que você seja um bom editor ou um bom montador, se o trato não for bom, ou se não tiver uma relação ali vamos dizer, de intimidade, mas de troca de bola mesmo, naquele lance que você comentou, um levanta, o outro corta, se você tem uma postura de ter, por exemplo, o diretor do lado, e o cara faz assim, e sempre alguém discorda do outro, o próximo filme não entra, né? O cara não quer alguém... Claro, a discordância ela precisa no sentido de que você quer mostrar o seu lado para o outro e tentar mostrar que talvez o seu lado seja melhor. Mas isso é eventual, né? Você não pode toda vez que você fala uma coisa, o outro fala, não é assim que eu quero, não é assim que vai rolar, você não está entendendo. Aí não tem que ter uma intimidade. E aí é onde o trato entra e a postura do cara entra, porque tem muita gente que a gente sabe que não é, de repente, o termo também acho inadequado, né? O bom montador. O que é o bom montador? Né? Às vezes, um bom montador é um cara que sabe editar tecnicamente, sabe onde estão os botões, ou é um cara que tem uma narrativa incrível, né? E às vezes, nem sempre você tem os dois, principalmente num passado não muito distante, né? Quantas vezes muitos dos nossos montadores de hoje foram apertadores de botões dos montadores, né, do passado que não sabiam usar os equipamentos novos, e essa troca aconteceu, né? Eu passei por esse processo, por exemplo. O pouco que eu aprendi de conceito de edição foi numa troca dessa. Alguém que não sabia editar tecnicamente, mas entendia o conceito, entendia, né, a arte da coisa, sentado do lado de alguém que sabe onde estão as ferramentas e sabe fazer a coisa acontecer na velocidade que ela precisa acontecer. Tem uma síntese interessante aí que sendo um trabalho técnico-artístico, né, você e outra, né, no final da obra, a obra feita, você não consegue dizer se ela é bem montada para o ritmo que a obra propõe.
mas você não sabe as dificuldades e as escolhas que o montador fez em relação ao material bruto. Dizer que é um bom montador, talvez, quando você diz, sem ver o material bruto, é aquela opinião sobre dizer eu gostei daquela narrativa. Eu vejo um pouco por esse lado, porque é muito difícil você definir o que é uma boa montagem sem ver o material bruto. Por outro lado, eu acho que é importante que todo mundo saiba que o conteúdo precisa sair, né? O conteúdo precisa existir, seja em televisão, cinema, publicidade. Em algum momento, alguém vai fazer alguma escolha para aquela obra existir. Não existe a falha do ponto de vista do produto. Por isso mesmo que eu acho que essa ideia de ser trocado ela é importante. Mas aí eu acho que é onde entra o excepcional da pessoa, né? Obviamente é muito mais fácil fazer uma boa montagem quando você tem um bom material. Mas o cara que é excepcional é de fato o cara que tira o melhor do pior. E às vezes quando você sabe que você tem um bom material, nem sempre você precisa desse cara excepcional. E aí é onde o mediano ali, ou o que não é o excepcional, é onde ele consegue ou desempenhar seu papel, ou sobreviver, ou poder criar trabalhos para ele poder crescer. Eu acho que aí é onde se separa nem os homens dos meninos, né? O cara excepcional é de fato aquele cara, tipo um Lucas Gonzaga, assim, é aquele cara que você fala, olha, esse material tá horrível, mas a gente precisa que fique bom, chama o cara. Dunder Mifflin, this is Pam. Pam, it's Michael. Help me. I need help right now. Michael, what's wrong? I'm hurt. I have hurt myself. Oh my God. Okay, wait. This is not looking good, Pam. Michael, do you need me to call an ambulance? No, I want you to pick me up. Lucas Gonzaga, até que ponto vale a pena ter um mala na equipe? Não há qualidade que justifique ou em algum momento você fala, tudo bem, deixa eu aguentar esse cara aqui porque eu preciso dele no filme? Olha, eu acho que não vale a pena em hipótese nenhuma. Você prefere um cara mediano, como o Porto estava falando aí, de repente, vale mais a pena treinar o sujeito do que aguentar o mala? Com certeza, prefiro refazer eu inteiro, se for o caso, de um ruim do que ter que aguentar o mala. Né? É que assim, eu acho que a gente tem um tabu, não sei, eu dei conversando esses tempos sobre um assunto que é um assunto difícil, porque eu defendi uma tese estranha de que a gente feliz, a gente trabalha melhor. E, teoricamente, nós como profissionais... Faz sentido. A gente deveria trabalhar sempre igual. Nós somos profissionais e a gente recebe para isso e a gente tem que entregar, independente do nosso estado emocional, um resultado. Então, acho que também faz sentido dizer isso. Agora, por isso que assim, é um assunto que eu ainda estou tentando desvendar, inclusive, o que eu acho, porque foi uma análise mais dos processos que eu passei. Eu vim, por exemplo... Eu saí do Marighella, que foi um processo maravilhoso, com pessoas incríveis, com uma equipe que estava super integrada, porque isso é natural para o Wagner, agregar pessoas, é um talento dele como ser humano, né, trazer as pessoas para perto e fazer as pessoas participarem. Então eu saí de um processo absolutamente construtivo, que foi maravilhoso e que a gente acabou o prazo, acabou o dinheiro, a gente seguia, entendeu? A gente seguia, todo mundo estava lá, todo mundo ia participar do screening porque queria continuar ajudando da maneira que fosse. E aí eu entrei num outro processo, que aí, enfim, não cabe dizer qual, que era o oposto, que basicamente todo mundo se odiava ali. Era um clima super estranho, uma das pessoas importantes da equipe era super grosseira com as outras pessoas. Eventualmente, mesmo que não fosse comigo, do jeito que, se a pessoa tratar na minha frente mal outra pessoa, para mim isso já me afeta profundamente, mesmo que não seja comigo. Então, assim, chega um ponto que isso, para mim, começou a me confundir. Por isso eu entrei numa certa crise, porque eu dizia, gente, isso está me afetando. Ainda que eu esteja recebendo, que eu seja profissional e que eu ganhe para isso, que eu preciso entregar um resultado independente do meu estado emocional, eu sentia que claramente isso me afetava, claramente. E mais, na hora que acabou o processo, isso que eu te falei do Marighella, acabou o processo, pode ter certeza que se hoje o Wagner me ligar e quiser fazer uma versão de alguma coisa, eu vou fazer com todo o prazer para ele, porque é meu parceiro. E tem outra pessoa que não é minha parceira que eu não vou querer fazer, acabou o processo, quer fazer. Inclusive, nesse outro trabalho, eu recomendei a partir de certo momento que chamasse outro editor. Eu fui muito honesto, falei, olha, eu acho que eu já entreguei minha energia para esse processo,
Acho que, quem sabe agora vem uma pessoa nova, cheia de ideias, cheia de novas energias para poder nos ajudar aqui. Então, assim, eu acho que realmente, assim, pode ser que seja eu mais sensível, ou qual seja a palavra, ou qual seja meu aspecto emocional, mas para mim muda o universo. Eu estar feliz, eu senti que o diretor está feliz de estar comigo numa ilha e que as outras pessoas estão à vontade para trazer ideias. Para mim isso muda completamente o jeito que para mim um processo acabará. Ah, cara, muda em qualquer ambiente, né? Acho que qualquer tipo de trabalho, sei lá, enquanto você falava, eu fiquei pensando em tudo, assim, você vê até jogador de futebol, às vezes, que não rende porque o técnico brigou, sabe, teve treta, ou até quando a gente tem alguma coisa pessoal mesmo que acontece na vida, né, alguma perda, algum processo. Mas você percebe como é importante o ambiente de trabalho, né? O Lucas está descrevendo de uma forma tão quase eu estou sentindo aqui todas as vezes que foi uma experiência ruim estar com alguém e ter que terminar um trabalho. Você já passou algumas dessas aí, tá? Várias vezes. Eu acho que não foram poucas. Eu acho que é isso, né? E outra, tem uma questão que ele falou que eu acho que é muito importante. Na hora que você experimenta um ótimo ambiente de trabalho, você sabe exatamente o que é um bom ambiente de trabalho, né? Isso... você sabe qual que é o meu paralelo? É tipo quando você... eu lembro exatamente o dia que eu comi um Lindt. Você nunca mais quer comer um Lacta, entendeu? Porque você conheceu uma porra do Lindt. Você fala, por que caralho eu fui conhecer isso, entendeu? Então quando você trabalha com Tabuada, com Marcelo Porto, né? Não tive a oportunidade de trabalhar com o Lucas, mas eu sei que ele trabalha, né? Você não quer mais, cara. Você não quer se submeter. Obviamente que a gente muitas vezes precisa. Eu já precisei. Muito ouvinte nosso ainda precisa. Então, pelo amor de Deus, ninguém vai ficar chutando trabalho ainda mais no meio de uma pandemia. Mas a verdade é que dá um desgosto, né, Taboada? Eu acho que sempre o trabalho, de novo, o que o Lucas descreve como um ambiente da troca, um ambiente de parceria, de intimidade, que também foi uma outra palavra que o Porto colocou, são essenciais para a obra. Não importa o ambiente que você está, porque é o exercício da transposição e a escolha da gramática da montagem, aliada ao melhor conhecimento técnico que você tenha, que o resultado vai se dar. Outras partes aí é muito importante. O Lucas mencionou no comecinho desse programa a ideia das interconexões que você tem com finalizador de som, efeitos especiais, que vamos dizer, são parceiros seus na hora da finalização, na hora de um trabalho mais extenso ou mais complexo, que que tem que ser tudo parceiro. Porque senão a maionese desanda, né? Não dá para você dizer que... Zé do Cal. Zé do Cal. Eu tive agora uma experiência em um trabalho recente, há alguns anos, muito complicada com um compositor da música do filme, mas extremamente complicado. Basicamente o que acontecia era que o diretor não estava satisfeito com a trilha e me pedia para ir para lá, sentar com ele e tentar propor outras coisas. Porque o diretor gostava muito da trilha que eu tinha usado como referência, e falou, tenta sentar com ele e argumentar. Então, lá ia eu de escudo, de certa forma, né, para o diretor poupar um pouco a relação dele. E chegou num ponto que realmente essa pessoa que estava compondo a trilha realmente era uma pessoa super fechada para ideias, né, e bastante difícil de conviver. E chegou um ponto que a coisa deteriorou por completo. E aí também me bateu um pouco isso lá naquele momento, porque chega um momento que a coisa deteriora, que não tem mais colaboração. Então, é evidente que, por mais que sejamos profissionais, no momento que eu, por exemplo, que sou uma pessoa que poderia estar ajudando em determinado processo, não estou ajudando, então sim, as relações humanas estão deteriorando o processo, não a minha relação com ele. Eu não sou amigo dele, eu sou profissional. Nesse caso, eu estava só cumprindo uma parte do meu trabalho. Eu acho que isso vale como reflexão, assim, que eu acho que a gente precisa também, e eu acho que até por isso é muito legal ter essa sala, porque a gente precisa também desenvolver esse lado, não considerar que isso é um lado menor, isso é tão importante quanto realmente o nosso trabalho. Sometimes you have to take a break from being the kind of boss that's always trying to teach people things. Sometimes you have to just be the boss of dancing.
Marcelo Ferraz, você tá muito quietinho, meu rapaz. Pois é, eu até abri o microfone aqui, esperei aí um respiro na conversa, porque tá muito boa. Sempre com uma postura profissional impecável. Deixa os outros falarem. Com esse nível de conversa, eu fico nervoso pra levantar minha mão, pra ficar atrapalhando a conversa. Falo, não, deixa fluir. Quando tiver uma vaguinha aí, eu entro pra não cortar o fluxo da conversa. Não, eu queria aproveitar pra puxar e perguntar a opinião de vocês sobre a questão de defender o corte. O editor que está na ilha e tem que defender ali uma opção, que tem que, eventualmente, trocar alguma escolha de lugar. Isso é, para vocês, uma questão técnica, uma questão artística? Ou a defesa do corte que o editor geralmente tem que fazer ali com o diretor, com o produtor, ela tem relação também com a questão pessoal entre editores e as pessoas que estão em volta ali na equipe? O que vocês acham? Se eu for responder essa, eu diria que todo editor tem a liberdade, claro, dentro da proposta que o produto se insere, né? Porque isso é uma determinação de transposição anterior, né? Tem roteiro, tem o criativo, tem o diretor de fotografia, tem um monte de gente que já colocou exercícios da transposição ao longo do processo. Mas eu acho que o editor ele tem toda a chance de poder dizer ao que veio a qualquer momento, salvo aquelas edições onde o acompanhamento da direção ou da assistência de direção ele é muito marcado. Então aí vem também uma ideia de como anda o nosso mercado. Eu acho que a gente não definiu no nosso mercado brasileiro uma ideia nem americana do corte sindicalizado, vamos dizer assim, e nem ao mesmo tempo uma simbiose europeia entre diretor e montador. Então a gente trafega entre a liberdade do corte total para o montador até a uma coisa mais autoral, né? Mais de direção. Entre esse universo, né, essas duas grandezas, existe a chance de sempre colocar a sua mão. Então eu acho que é muito mais uma questão cultural. Eu óbvio, por ter sido formado em montagem, é óbvio que eu defendo o corte 100% do montador. Mas também entendo que, dada a circunstância social, né, cultural desse mercado, talvez em alguns momentos vai ser impossível você imprimir uma visão sua, né, da obra. Eu acho que aí é onde entra exatamente a diferença do editor e do montador. Eu apesar de não concordar, eu vejo que muitas vezes, por exemplo, se o diretor é quem define a cara da obra, ele não precisa de um montador, ele precisa de um editor, e ele vai dizer como ele quer, e o editor vai fazer aquilo que ele quer. Eu acho que a partir do momento que você chama um montador, é porque você quer aquilo que aquele profissional sabe fazer, e os olhares dele, e as percepções dele, e a defesa do corte dele, você chamou ele para aquilo. Claro, você como diretor, se de fato você não gostar daquilo, você tem o direito de contestar, mas o cara tá ali, vai defender, e provavelmente a hora que ele defender vai fazer algum sentido. Raramente o montador estraga todo o processo ou vai para um caminho que é completamente errado. Pelo menos as vezes em que eu me vi nessas situações eram ou por detalhes ou porque de fato teve uma grande quebra ali. O roteiro estava completamente não batia com o que foi captado, ou o diretor, na hora que viu, percebeu um grande embrólio ali, um grande impasse, e alguma coisa grande não estava batendo. Mas, em detalhes, eu acho que deveria valer sempre a palavra do montador, que é o cara que foi chamado para fazer aquilo, né? Essa discussão vai longe. Vai longe, mas de fato eu acho que é o jogo, né? De abrir mão e de se exigir. Agora há pouco você estava falando sobre isso, né? De você, obviamente, saber até que ponto você vai, né? Senão não tem um segundo filme, né? Então realmente é uma média complicada que eu acho que com a experiência, com as horas de voo vem muito dessa noção, né? Muito do que a gente fala aqui é muito subjetivo, né? Muitas vezes você acha que tá certo e que agiu de uma maneira certa e tem certeza daquilo, e passa 2 aninhos, você se arrepende profundamente de ter feito aquilo.
né? Quantos de nós, assim, ou vice-versa, né? Fala, puta, ali foi uma bola dentro que eu dei, que hoje em dia eu tô colhendo o fruto daquilo. Mas sabe, Rafa, que eu não sei, é outro pensamento que eu tenho tido. Eu cada vez tenho menos preocupação. Assim, eu lembro que no início, quando fazia muito comercial, eu sempre tinha a versão do editor, sabe? Umas coisas assim, vou fazer a minha versão. Exatamente. Como eu acho que deveria ser. Olhando em perspectiva, hoje eu sinto que era uma coisa de uma insegurança minha, entendeu? Não era parte necessária do processo. Assim, porque eu acho que não necessariamente eu tenho que tentar mostrar a minha visão sobre todas as cenas de um filme. É muito mais uma questão para mim hoje de apresentar opções de construção, mais do que tentar mostrar um caminho pronto, né? E não sei se está podendo entender, porque realmente é um pouco subjetivo. Por exemplo, eu lembro que talvez isso tenha vindo um pouco também da reflexão do Wagner, né? Porque, em geral, até então eu tinha feito, sei lá, 15, 16 filmes, todos com diretores razoavelmente experientes. Em geral, no Brasil, para te fazer um filme, tu tem que já ter alguma rodagem. Quando eu peguei um diretor que era o primeiro filme, a primeira vez na vida que ele entrou numa ilha de edição, e a primeira vez que ele sentou do meu lado, ele me falou, olha, Lucas, eu não vou te ser bem sincero, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu preciso dizer se isso é bom ou ruim. O Wagner Moura? O Wagner Moura, exato. Sensacional. Então ele sentou ali e falou, olha, Lucas, realmente assim, eu sei que faz parte do meu trabalho estar aqui, mas eu realmente não sei o que eu tenho que fazer. E o que eu disse para ele ali, que eu acredito muito, é, cara, primeiro, nada daqui tá vale. Eu acho que o que tu tem que ver, eu vou te apresentar um monte de coisas, eu acho que tu tem que deixar um pouco, tentar esquecer um pouco o que tu vivenciou no set e tentar ter uma conexão sensorial com isso que eu tô te mostrando. Porque nada disso vale, né? Essa é a vantagem da edição. Diferente da filmagem, que foi filmado lá, é o que a gente tem. Na edição, a gente pode refazer. Desde que a gente tenha essa humildade, a gente pode refazer infinitas vezes. Então eu lembro de dizer isso para ele, assim, não, eu vou te apresentar algumas coisas que inclusive nem eu tenho convicção. Eu estou te apresentando também uma coisa que eu estou aprendendo com esse filme, está me mostrando um pouco que caminho ele quer que eu faça. Então eu não tenho convicção no que eu estou te mostrando, eu não acho que isso é o melhor jeito que vai ser contada essa cena. Eu acho que a gente tem que criar coletivamente a partir disso a gente vai perceber. Inclusive eu lembro que e aí quando ele saiu de lá, ele estava mega inseguro. A gente foi jantar, eu, ele e a produtora, a Bel, a gente foi jantar ali na frente da ilha. Ele estava super inseguro com o caminho do filme. E realmente, assim, na segunda vez que ele veio, eu até preparei tinha uma cena que ele aparecia e tal, fiz uma piada e editei com a voz dele, assim. E ele começou a achar aquilo um barato, assim. E aí eu acho que foi quebrando um pouco essa seriedade que ele tinha que aprovar alguma coisa, que ele tinha que achar bom ou ruim. E eu acho que a gente não tem que achar, assim, que essa é a minha visão, essa é a tua visão. Eu acho que sim, que a gente está construindo ao longo dos dias. Claro que eu estou falando de um exemplo que é diferente, o cinema é mais longo. Então a gente tem esse tempo, é evidente que numa TV que tu vai ter que apresentar uma coisa às 8 da noite, tu não vai ter esse tempo, mas eu acho que vale como raciocínio no sentido que a criação é um processo que envolve também, como foi falado anteriormente, intimidade. E que a pessoa está à vontade ali comigo, ou eu à vontade com ela, vai permitir com que ela traga ideias eventualmente esdrúxulas que podem dar muito certo. Eu vejo que isso na publicidade é bem mais fácil, né? Você normalmente tem muito material para um produto muito pequeno, são materiais às vezes mais aleatórios, né? Ou muitas coberturas, muitos planos diferentes, na hora ali o diretor tem um insight, acaba fazendo uma opção que pode ser melhor, e aí você pode ter 10 versões de um mesmo produto totalmente diferente, totalmente bons, e é muito difícil de escolher. Eu imagino que no cinema é um pouco mais complicado, até porque você não tem muito tempo para reeditar uma coisa muito grande, e você tem meio que um roteiro, né? Imagino que nas minhas poucas experiências de cinema, tudo era muito detalhe, né? Um timing, inserir um outro plano, um contraplano, era mais montagem mesmo, né? Não a forma como você está contando a história, né? Mas em si a forma como você está manipulando as imagens que você tem para trazer uma experiência maior para o espectador. Eu acho que o cinema tem mais essa pegada do que propriamente a publicidade. Eu acho que a publicidade é mais uma pegada de contar a história daquela maneira que você vislumbrou, ou eventualmente da maneira que o diretor vislumbrou,
ou a sinergia dos dois, né? Não, e o fato de ser mais rápido também ajuda, né? Porque quando eu voltei pra publicidade e larguei os projetos de televisão que às vezes eram meses e tal, ou até mesmo os projetos de televisão que eram meses, você já não era um ser humano contratado de lugar. Eu acho que a vantagem do freela uma delas é essa. Que, cara, você tá ali uma semana, bicho, se o diretor é um pé no saco, ou se o cara quer e você não concorda, tá tudo bem, entendeu? Larga a mão, semana que vem você vai estar editando outro job, entendeu? Pra que comprar uma briga com um negócio, né? Ou se indispor. Ao mesmo tempo também, se você bate o santo também, você acaba fazendo mais trabalhos, mas também um trabalho é muito diferente do outro, vai entrando um, vai entrando o outro, né? Talvez com o Lucas é uma coisa mais longa, né? Literalmente, né? Do longa. Você chega a ficar quanto tempo montando um longa, Lucas? 1 ano? Não sei se chegaria 1 ano, mas perto disso, pode chegar perto disso. Agora a série que eu tô entrando também, né, tá 9 meses de cara, então a chance de esticar existe, né, então realmente é muito tempo, né. Se tu tem um problema no início com o diretor, eu diria que eu tô ralado, né, como é que eu vou fazer 9 meses? Eventualmente eu preferia até sair, já aconteceu de eu sair de projeto e dizer, olha, acho que não tá funcionando. E eu acho que também isso... A gente tem que naturalizar um pouco a coisa mais profissional de dizer eventualmente que não tá funcionando e tá tudo certo. Pois é, cara, você puxou um tema legal. Cara, olha, no meu teclado tem uma tecla que... Oh, meu Deus, onde isso vai parar? Não, cara, tem uma tecla que antes estava escrito foda-se, mas aí eu troquei. Tem uma tecla que diz, trabalho bom é o trabalho que o cliente gosta. Eu não gosto disso, mas chega uma hora que você tem que apertar aquele botão. Entendeu? Se a coisa não tá fluindo, se você fez de um jeito, o cara fez do outro, é o cara que é que manda, talvez esse não seja o termo adequado, mas é o cara que idealizou a ideia, ou que é o cara, né, que é a visão dele que você tem que transmitir, cara, aperta aquela tecla, segue em frente. E vai. E o próximo é o próximo. Porque, de fato, se no final desse processo você guardar a parte boa, que é o cara falando, ficou meio assim e tal, mas ficou do jeito que eu queria. A parte ruim, pro seu bem-estar, você tem que esquecer, entendeu? Se no final o cara ficou feliz, pode ser até que você volte a ser convidado e eventualmente negue um trabalho, né, desse cara, mas pelo menos você já entende qual que é a pegada do cara, sabe que se aquilo acontecer vai ser dessa forma, ou se você de fato tem essa postura, não, olha, né, eu sou o cara que define a montagem e pronto, e você já não pega mais esse trabalho, ou já não trabalha mais com esse diretor, entendeu? No final da história, a tua relação ou o que vão contar, né, de você para um próximo trabalho, ou vão te indicar, ou vão te recomendar, é isso. A tua missão era fazer o filme, aí é aquela questão, se era do jeito certo, se era do seu jeito, se era do jeito que o diretor quis, ou de um produtor, né, que está bancando o filme, sei lá. Você tinha que fazer o filme e aí você tem que fazer do jeito que alguém vai definir. Aí o lance é a sua percepção de pegar aquilo no momento e saber se você concorda com aquilo ou não, né? No, God! No, God, please, no! 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 Marcelo Ferraz, que aula, cara. Tá conseguindo anotar tudo aí? Eu queria estar... Bom, estamos gravando... Eu queria estar gravando isso, olha como é que tá a cabeça da pessoa. Eu tô achando que a gente tá só no Clubhouse. Eu queria estar gravando essa conversa. E aí, está gravado. Marcelo Porto, Thiago Taboada sempre dando... Agora com a presença do Lucas Gonzaga também, sempre dando verdadeiras aulas aqui pra rapaziada, pra gente também. Ô Marcelo, é por isso que eu vou atrás de patrocinador pra dar iPhone pro Taboada poder entrar no Clubhouse, rapaz. A gente não contou essa história, hein? Tem que não contamos, falar pra galera que contar isso. Essa história. Thiago Taboada com... Quem conhece o Taboada, diz aí, Porto, você já imaginou ver o Taboada com o iPhone na mão, rapaz? Jamais, só para trabalho. Tem coisas que só o sala de edição consegue, meu querido. Thiago Taboada, me diga qual é o sentimento do fundo do seu coração e com toda a sinceridade.
qual é o sentimento de ter um iPhone em suas mãos? Me sinto agraciado com um apoio cultural nesse momento, porque de verdade mesmo, durante 2 semanas eu fui habilmente questionado por que eu não tinha um iPhone do qual eu poderia aqui versar quase meia hora sobre o assunto, mas sim, eu me atenho a dizer que muito obrigado ao parceiro que colocou essa tecnologia em minhas mãos. Isso foi graças a BR Mobile. Queria deixar registrado aqui nosso agradecimento ao Rony Broyle, que é o proprietário da BR Mobile. A BR Mobile, que eles alugam iPads e iPhones e outros celulares também, outras tablets para empresas. Eles não fazem isso para pessoa física e eles abriram uma exceção pro Sala de Edição, porque o Taboada a gente sabe que é um cara androidiano, ele é o crente do Android. Se tivesse igreja, ele ia ser o pastor do Android, Marcelo. Não é isso. O Taboada, ele acha que tecnologia deve ser disposta como um bem da humanidade. E algumas coisas... Comunista, petralha. Não. Isso daí parece uma coisa muito, muito pequena da nossa vivência atual, mas a questão toda é um pouco essa. A gente está vivendo exatamente... Do software aberto. Seu rapaz de compartilhar. Generoso. Sempre. Olha, né? A gente utiliza a internet de graça. Se a gente fosse pagar todas as patentes que existem dentro da web, ninguém assistiria um site na internet. Então, e eu acho que o iPhone, ele é exclusor de alguma forma. Há um certo classismo na ideia da Apple. É o fetiche, Taboada, é o fetiche que você tanto comenta. Então, esse fetiche eu tenho claro que ele não me atingiu ainda, você vai entender? Embora as pessoas tenham me olhado diferente quando eu ando com o iPhone cedido pelo Sala de Edição. Mas o fato é que a gente conseguiu esse iPhone pro Taboada poder estar aqui com a gente gravando episódio, presente no Clubhouse. Taboada tem que estar no Clubhouse, uma plataforma dessa não pode ficar sem Thiago Taboada. Então eu queria te agradecer, Taboada, mais uma vez. Obrigado a vocês, por estar aqui com mesmo, a gente, de verdade. Sempre tão generoso aí com todos as suas elucubrações e pensamentos e dicas, né, muito preciosas, principalmente para quem está começando a carreira. Obrigado mesmo. Marcelo Porto, como sempre aqui, o nosso terceiro elemento mais do que oficial aqui, formando a tríade, a trindade do Sala de Edição. Obrigado mais uma vez pela participação, Porto. Maravilha. Você sabe que para mim é sempre um prazer, eu adoro isso aqui. Esse bichinho do Clubhouse me mordeu também, né? Mordeu, né? Você foi dominado, né? Eu fui só picado. Rapaz, eu tô te vendo. Sonha com isso. Eu fico te vendo ali nas salinhas, ali entrando, ali, Marcelo Porto tá acordado, 3 da manhã. Eu tô curtindo a brincadeira, eu acho que agora tá num momento excelente, né? As discussões estão legais, tenho participado de uns papos excelentes, eu vi a Keila na audiência aqui, ontem ela segurou a onda grandão junto com o Lucas. Eu vi uma outra discussão de audiovisual bem bacana aí com... O Marcelo Souza sempre tá aí. Marcelo Souza, né? A Fernanda tá ali também, já vi uns papos legais com ela, quer dizer, eu tô adorando isso aqui, a gente poder mesclar os dois, né? Pô, quando a gente começou a falar disso aqui, o primeiro assunto que veio foi esse episódio, né? A gente poder... Exato. Mesclar os dois. Aliás, agradecer aí Marcelo Porto, que sempre tá incentivando. Eu confesso que às vezes eu sou um pouco conservador nas ideias. E aí Marcelo Porto, vamos fazer o episódio ao vivo, dá certo, conecta ali, puxa dali, pega o P2, grava, aperta o REC e vamos fazer. Obrigado, Porto, tá dando certo por enquanto. Creio eu, né? Vamos ver daqui a pouco na edição. Vamos ver depois. Não, mas eu acho que o que a gente fez não mudou muito, né, do que a gente está acostumado, então eu acho que a gravação está garantida. Eu acho que a parte legal é agora. A gente vai encerrar o gravado e partir pro abraço com a galera que está aqui embaixo, para eles poderem também se manifestar, né, opiniões deles. Isso aqui é o bacana do negócio. Exatamente. Você poder a gente vai entrar... discutir ali na hora H tudo que a gente falou. A gente vai entrar nesse momento daqui a pouquinho, lembrando que essa conversa toda que a gente vai ter ainda com os ouvintes aqui presentes no aplicativo vai ser gravado e vai ser disponibilizado para os apoiadores do Sala VIP.
Então, se você não é apoiador do Sala VIP, fica ligeiro, acompanha a gente no Clubhouse para acompanhar ao vivo e poder participar. E se você não puder participar ou não quiser também, e quiser acompanhar pelo feed essas discussões que a gente vai ter, esse after do episódio, assina lá o Sala VIP para dar aquele apoio aqui pro Sala de Edição. A gente tem 3 planinhos, o bronze, o prata e o ouro, né, Marcelo Ferraz? Para dar aquela ajudinha aí para pagar os boletos tudo. Exatamente. E lembrando que, para quem quiser entrar no Sala VIP, o plano mais simples já dá acesso ali ao nosso grupo de discussão do Telegram, que eu acho que é um dos principais benefícios, né, para quem assina. E, obviamente, vocês estão ajudando a gente, tem outros benefícios muito interessantes ali, mas eu acho que por criar uma rede muito bacana de editores e editoras, eu acho que é um dos benefícios mais bacanas que a gente tem para oferecer para quem se interessar aí pelo Sala VIP, por dar essa força aqui. Lembrando que todos os colaboradores estão lá, nós 5 estamos lá e mais os outros colaboradores que não estão presentes nesta conversa. Tem muita gente bacana, vale a pena dar uma conferida e ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. Mas antes da gente ir para essa nossa conversa, não posso esquecer da ilustre presença de Lucas Gonzaga, que é um colaborador aqui do Sala de Edição e também é um viciadinho no Clubhouse, que eu tô ligado. Não sei de nada. Nas madrugadas ali, ó, só vejo Lucas Gonzaga falando sei lá o quê. Que madrugada é hora boa, né? De dia, em geral, a gente dá uma trabalhadinha pra enganar a torcida. Pô, obrigado aí pelo convite mais uma vez. É realmente um prazer sempre poder falar sobre o nosso ofício. Eu acho que engrandece a todos. Então, agradeço mais uma vez. É muito bacana participar. Muito bem, galera. Semana que vem a gente se encontra toda segunda-feira no seu feed, no seu tocador de podcast favorito. A gente tá aí. Pede pra baixar automático aí, ou então fica ligado pra baixar, ou rola no streaming. Marcelo Ferraz é sempre do streaming, né, Marcelão? Você não baixa nada. Não. O rapaz assinou um pacote de 4G infinito. Sai pra rua sem me preocupar. Sem preocupações. É isso sem aí. Preocupações. Você pode download aí de outra era, né, Marcelão? Exatamente. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente aí até agora, final de episódio, e por estarem sempre acompanhando o Sala de Edição. E agradecer o pessoal aqui do Clubhouse, que esteve aí nessas quase 2 horas que a gente ficou aqui de papo. Muito obrigado e vamos em frente.